às vezes eu acho que as coisas estão muito iguais. E se você scrolla um pouquinho mais do que o normal, você percebe que sim, as coisas estão completamente iguais. Gente copiando vídeo, e isso é desde que a internet começou, ou alguém faz um vídeo daqui, o outro faz o mesmo vídeo dali, às vezes o mesmo áudio, às vezes o mesmo som, às vezes a mesma trilha, às vezes o mesmo fato, o mesmo modo de criar, a mesma forma de fazer. Mas o ponto principal não é sobre isso do vlog de hoje. O ponto principal do vlog de hoje é: as pessoas parece que pararam de buscar referência em outros lugares e elas só buscam referências nos lugares aonde aquilo já deu certo. Ou melhor, ela só busca referência em cima de um próximo conteúdo, de um próximo vídeo, de uma próxima forma de fazer, de uma próxima arte que deu certo. Ela esquece que existe o lado humano da coisa, saca? E isso tem me cansado um pouco. Tem me cansado um pouco de consumir o próprio YouTube, tem me cansado um pouco de consumir as outras redes sociais. E é por isso que, para fazer filmes, muitas vezes, a gente tem que consumir outras coisas. Para fazer vídeos para o próprio YouTube, a gente tem que consumir outras plataformas, tem que começar a produzir não somente, mas começar a consumir mais filmes, começar a consumir mais vídeos que trazem valor, começar a consumir mais livros. É que nem, para você ser um bom escritor, você precisa consumir um pouco de cada coisa. Você precisa consumir um pouco de drama, um pouco de folclore, um pouco de horror, um pouco de tudo. E às vezes até um pouco dos coaches, até para saber o que está sendo falado. Talvez se a gente se aprofundar muito num único assunto, ou melhor, num único tipo de pesquisa, talvez aquilo deixe de ser um pouco interessante, não sei. Mas trazendo para a ideia do que a gente faz no dia a dia, do que a gente consome, do que a gente cria, talvez se a gente parasse de consumir nos mesmos lugares ou das mesmas pessoas que já dão certo, é porque se você parar para analisar, todo vídeo do Instagram ou do TikTok que chegou para você, que foi um viral, todo mundo já viu. Então ele foi entregue para todo mundo e foi entregue para você. A mesma coisa que um Shorts. Ele foi entregue para todo mundo e foi entregue para você. Então, percebe que não eu ia dizer a globalização, mas a internet como um todo, quem manda na internet, as redes sociais, vamos dizer, as redes sociais mandando na internet, elas mandam na forma do seu consumo, elas mandam na forma como você deveria assistir, o que você deveria assistir, a forma como você deveria assistir, as coisas que você deveria assistir, as coisas que você deveria gostar. Então, não que a internet é a culpada ou tudo, muito pelo contrário, a gente tem acesso a todas as coisas, a gente pode pesquisar sobre inúmeras coisas, e isso é fantástico, eu amo isso muito, assim, mas quando a gente para analisar o que as pessoas estão fazendo, você começa a perceber que elas estão copiando umas às outras na cara. E como o Alchic Leão fala, né, roube como artista, você precisa copiar de mais de uma pessoa, porque daí você copiando um pedacinho, você acaba fazendo aquilo se transformar em uma única coisa e não em um plágio exatamente. E parece que as pessoas, elas não estão mais interessadas em criar, elas não estão mais interessadas em processo, elas não estão mais interessadas em como vencer uma própria batalha mental, como vencer uma própria batalha da nossa própria vida, do nosso próprio ego ou alguma coisa do gênero. Elas estão interessadas em dar certo. Então, o dar certo na internet é, se aquele vídeo deu certo daquela pessoa, eu posso criar um melhor. Inclusive tem várias pessoas que falam sobre isso, né? Falam, vai lá, pega... E eu fiz vários vídeos assim já, por isso que eu tô falando sobre isso, porque eu acho que eu cansei um pouco dessa metodologia, dessa fórmula de criação, dessa receita pronta do algoritmo de é assim que funciona e você deveria fazer isso. Muitos falam pra você, vai nos seus concorrentes e vai lá e copia os vídeos que mais deram certo. Melhora o título, melhora a thumb, faz um conteúdo. Só que, até que ponto é pra eu fazer isso no sentido, é isso que eu devo fazer? Porque existem vários pontos de criar pra internet, né? Tem gente que tá criando pra internet pra dar certo pra internet. E essa pessoa acaba que ela tem que criar, pensando nos vídeos, ela tem que pensar nas thumbs, ela tem que pensar exatamente em tudo que vai dar certo, que vai gerar clique, que vai gerar engajamento, que a pessoa vai conseguir querer assistir mais, querer ver, querer não sei o que. Ok, temos isso. Mas analisa o ponto. E se eu tô criando algo real, algo humano, algo meu pra mim, só que algo humano meu pra você também, pra um outro humano, de humano pra humano, de um ser humano real pra um ser humano real.
Você não quer se deparar com as mesmas falas, com a mesma forma, com o mesmo cenário, com a mesma câmera, com o mesmo fundo. Você quer se deparar com um conteúdo humano. Então, toda referência estética, toda referência visual, toda referência de repertório, toda referência de script ou qualquer outro tipo de referência meio que cai por terra quando você é real, quando você faz um conteúdo humano, quando você faz um conteúdo verdadeiramente seu. Então, eu sei que esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, esse tipo de situação, muitas vezes não é o que vai fazer a pessoa dar certo. Mas eu tô cansado um pouquinho do fato das coisas estarem completamente iguais e genéricas. Eu até falei sobre um vídeo recente falando sobre, cara, como as coisas estão sendo cópias, né? Ninguém ainda mais está se aprofundando nas coisas. E esse pensamento de se aprofundar nas coisas me traz esse pensamento agora, que é, porra, por que tá tudo igual? Você passa 5 Reels, as coisas ficam muito parecidas de novo. Ou, não é nem parecidas, é o cara imitando realmente, igual era na época do Vine lá, que você só copiava aquilo e era muito legal essa época. Mas a gente tá numa nova época, na minha perspectiva, onde o ser humano, o humano, aquilo que é real, não é o que mais vai bombar, ou que não sei o quê, mas é o que mais chama a atenção. Então, ao invés da gente começar a prestar atenção no que está dando certo, no que as pessoas estão fazendo para dar certo, talvez a gente tinha que começar a prestar mais atenção no que a gente quer fazer para que nós dermos certo, para que a gente dê certo, para que eu e você dê certo. E o dar certo aqui, o sucesso aqui, para você e para mim, é completamente diferente, mas vamos fazer vídeo pro YouTube? Vamos! O que a gente vai consumir? Ah, vamos ver os vlogs que estão acontecendo. Ó, começa assim, começa assado. Só que daí você percebe que você assiste o vlog da pessoa X e o vlog da pessoa Y, e daí tem as mesmas intros, tem a mesma forma de falar, tem a mesma forma de pensar, tem a mesma forma de dialogar, tem os mesmos cortes, os mesmos títulos, as mesmas thumbs. Daí você fica, pô, mas eu queria assistir um vídeo sobre ela, né? Eu queria assistir um vídeo sobre essa pessoa ou sobre esse assunto que ela está criando. E por que eu estou assistindo um vídeo que parece uma cópia daquele outro criador? E não que aquele outro criador ele tenha inventado a roda, mas e se a gente começar a criar aquilo que está dentro de nós? Aquilo que a gente leu, aquela literatura que a gente está lendo porque a gente gosta e não única e exclusivamente porque está todo mundo lendo. Às vezes eu não sei. Mas eu sei que está tudo muito parecido. Só que o muito parecido, às vezes pode ser o meu próprio algoritmo, às vezes pode ser a forma como eu crio, a forma como eu não crio, eu não sei. Mas as coisas estão muito parecidas. E as pessoas querem começar com aquilo que deu certo e não com aquilo que vai dar certo para elas. E isso me frustra um pouco de estar na internet, porque tá assistindo todo mundo fazendo ao mesmo tempo o próprio rolê, a própria vida, buscando essa aceitação, essa validação de ticket. Às vezes me surpreende o fato de que, pô, tá todo mundo querendo ser igual, tá todo mundo querendo ser mais do mesmo, sendo que a gente tem uma variedade de coisas, uma vastidão de coisas ou de formas diferentes de como ser, de como não ser, mas não, as pessoas elas querem ser parecidas com aquilo que deu certo, elas querem ser iguais por aquilo que deu certo, porque no final das contas a gente não quer fazer alguma coisa nova, a gente não quer criar, a gente não quer ser artista, a gente não quer, no final das contas o que essas pessoas querem é só validação, é só mostrar que deram certo. E aí que eu volto e penso nos meus filhos hoje. Meus filhos têm... Minha filha vai fazer 12 e eu tenho um filho que tem 10 anos agora. Vai fazer agora 10 anos no próximo mês. Eu não deixo... Pra começar que eu não deixo eles criarem pra internet, pensando na internet no sentido... meu pai queria pra internet, então eu vou criar porque daí meu vídeo vai ter muitos views e muito isso aqui. Não. Você vai criar porque você quer criar alguma coisa. Não porque você precisa de aprovação de alguém. Então... Sempre que eu paro para analisar as artes deles, dá para ver que eles buscaram referências de diversos lugares diferentes.
Tem a de referência do anime que ele está assistindo, tem do outro desenho que ele estava assistindo, tem do livro que a Emma está lendo agora, que é Nárnia, porque agora ela entrou, se aprofundou em Nárnia e ela está vivendo Nárnia de todas as formas. E de repente tem um pedaço de uma referência de uns clipes que ficam passando na TV o dia inteiro. E daí tem um pedaço de uma referência de um filme que a gente assistiu todo mundo junto. Então eles vão pegando várias referências, vários fragmentos de fato como deveria ser a nossa criação. Por isso que a gente deveria voltar a criar como uma criança, ou pensar como uma criança na hora de criar. Eu sei que isso não funciona para o algoritmo, eu sei que isso não funciona para as plataformas, mas pensando na criação que dá tesão, naquela criação que dá, isso aqui é meu, você tem prazer de assinar como seu. Pensando na criação que salva, que eu gosto de falar muito sobre isso, que a nossa arte nos salva, pensando nessa criação, talvez a gente deveria parar de consumir aquilo que dá certo, única e exclusivamente, ou aquilo que dizem que é o certo, e a gente começar a produzir, começar a criar, começar a fazer aquilo que está dentro de nós. Mas daí vai ser assim, assim. É isso. Essa variedade de pessoas, essa variedade de gostos. Ninguém precisa saber o que é bom. Ninguém precisa saber só o que tal pessoa gosta. A gente pode gostar de coisas diferentes. A gente pode fazer coisas ruins. A gente pode fazer fotos ruins. A gente pode fazer vídeos ruins. E não é pra ser bom, não é pra fazer coisa boa, única e exclusivamente, saca? Não, eu vou fazer só coisa boa, só coisa que é única. Não, vamos roubar de todo mundo. Vamos fazer que nem uma criança faz. E então fazer isso acontecer. E então colocar nossa arte pra fora. Vamos copiar de todo mundo. Vamos usar todas as nossas referências, não uma única só. Vamos usar todas as formas que a gente consome, não uma única só. O ruim do que eu falei da internet, parece que a internet fazendo a gente pensar única e exclusivamente igual, é que as pessoas passam muito mais tempo aqui do que elas passam na frente de um livro. Elas passam muito mais tempo no consumo aqui, onde está todo mundo copiando e fazendo as mesmas coisas, do que estudando, observando planta, observando a grama, do que cortando grama. Qual foi a última vez que você cortou grama na tua vida? A maioria das pessoas nem grama mais tem, porque elas moram num pedaço do céu, num pedaço para cima. Elas não têm mais terreno, não conseguem mais apreciar uma flor. E daí as coisas começam a ficar iguais. E daí as construções começam a ficar iguais, não só porque a mão de obra é cara, mas os assuntos começam a ficar iguais porque ninguém mais quer saber sobre casas coloridas ou casas com portas diferentes. Não, é tudo casa com porta branca, dessa forma, com luz branca no teto, porque quando a gente era criança, a gente era pobre, e a luz amarela era uma coisa de pobre, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, no final das contas, a gente só precisa parar de consumir em quantidade do mesmo lugar e começar a consumir de lugares diferentes, de variedades diferentes. Mas aí tem vários pontos ainda, né? Tem o fato de, a gente devia talvez parar de consumir do mundo e começar a não fazer nada. O não fazer nada, na minha perspectiva, é o maior consumo que existe. Você fica ouvindo sua cabeça, sua mente, né? Se autodestruindo, você fica se autodestruindo, mas você começa a apreciar coisas que você não apreciaria. Você começa a olhar a grama que você não olharia. Você começa a olhar a natureza que você não olharia. Desde que eu me mudei aqui para o Canadá, fazem 2 anos isso já, eu nunca parei para prestar tanto atenção em verde, em grama, em árvores. Eu nunca me apaixonei tanto por árvores como eu me apaixonei quando eu cheguei aqui. Árvore é a minha maior paixão da vida. Porque aqui a gente passa mais de 6 meses cobertos de neve, branco, não tem cor. E quando aparece a primeira graminha, a primeira florzinha, você fica, uau, isso é incrível. É uma coisa que no Brasil não existe. No Brasil, de norte a sul, você tem, por mais que possa ter muito frio no sul onde eu morava, tinha muito frio, beleza, temperaturas -5, -1, ok, mas sempre tinha um verãozinho, sempre tinha um verde, sempre tinha um sol, sempre tinha coisas, mas quando você chega aqui não tem, e você começa a prestar atenção, que você fica, meu Deus do céu, alguma coisa está acontecendo comigo, eu não sei. E aí você começa a prestar atenção em outras coisas. Por quê? Eu mudei de lugar, eu tive acesso a uma nova realidade, ok?
tive acesso a uma realidade a qual nunca existiu na minha vida, que era passar 6 meses embaixo de coberta não, mas dentro de casa, porque tá nevando lá fora. A única opção é snowboarding ou tacar a bolinha um no outro e patinar com o carro na neve, e é incrível também. Mas, pô, a vida não é só o que a gente vive, saca? A vida não é só o que você consome, a vida não é só o que você já faz. A vida pode ser múltipla, a gente pode copiar de diversos lugares e não só de um. A gente não precisa copiar só para dar certo, a gente não precisa imitar o mesmo título. A gente não precisa fazer da mesma forma como todo mundo já faz, como os algoritmos já fazem. A gente não precisa fazer dessa forma, a gente pode fazer de uma forma nova. Pesquisando e vivenciando aquilo que a gente está vivendo, trazendo como fonte de pesquisa, como fonte do TCC, vamos dizer dessa forma, aquilo que a gente vive. A realidade que a gente vive, independente da realidade que você viva, independente se é ônibus todos os dias, carro todos os dias, bicicleta, skate, frio, vento, chuva, sei lá. Existem muitas realidades. E eu adoro consumir essas realidades onde a pessoa ela consegue criar a própria música, ela consegue criar o próprio som, o próprio color grading, a própria identidade visual dela. E isso é muito bonito de ser apreciado porque é dela, você consegue ver. Quando você identifica, é muito fácil de identificar, essa é a verdade. É muito fácil de identificar o ser humano que é original. Você fica, opa, tem alguma coisa aqui. Opa, isso aqui não que é uma novidade, mas tem alguma coisa aqui. E você fica, opa. Porque você sabe que é dela, da pessoa. E isso é a coisa mais gostosa de apreciar. Que a gente possa colocar isso mais pra fora. Não, sem depender da internet, sem depender da ideia de que eu preciso fazer isso pra dar certo. Não. A gente não precisa dar certo em lugar nenhum. A gente precisa dar certo na nossa vida. A nossa vida precisa dar certo, estar alinhada com o que a gente deseja. E então a gente produz. É que nem, eu gosto muito de um exemplo que mudou muito a minha perspectiva. Eu estava lendo um artigo uma vez sobre ajudar o próximo e falava uma coisa muito simples, tosca, que é, enquanto a mãe enxugava, ia enxugar as mãos dos filhos, ela pegava o papel e dava direto para os filhos. E o papel vinha todo molhado, rasgado. A partir do momento que ela começou a pegar o papel, enxugar a própria mão e depois pegar o papel para dar para os filhos começaram a enxugar a mão com o papel seco da forma como deve ser feito. Então, às vezes a gente está buscando enxugar a mão do próximo, fazer dar certo para o próximo ver a gente, mas a gente nem consertou a gente mesmo, sabe? A gente está entregando papel, vídeo mal feito, reels mal feito, tudo mal feito só porque a gente quer dar certo. Sendo que a gente precisa dar certo para nós mesmos antes. E então, para o próximo passo. Enfim, eu sou Ricardo Franzi. Muito obrigado e voltem sempre. Até amanhã.